Tem empresas que usam ágil e elas estão usando uma técnica que se chama OKR, Uhum. Objectives Key Results, onde um projeto, um programa pode ser quebrado em objetivos trimestrais, onde eu apresento resultados concretos e chaves para serem obtidos. E todas as vezes que nós fizemos isso, ele foi muito bem, não é, André? É. Isso para mim é uma coisa fantástica, porque nas várias experiências, tanto no dia a dia do trabalho como em sala de aula, e aí você pode falar com maestria também, o quanto é difícil você conseguir tangibilizar os ganhos num projeto, por mais que você tenha dores muito claras dentro da organização, mas a hora que você está lá começando o PM Canvas, tem que definir os objetivos, fazer já no formato Smart, ou seja, ser muito claro o que, que eu vou entregar, até quando, quanto vai custar, o que, que eu espero obter com isso. E quando a gente vai quantificar benefícios, aí normalmente a turma trava. Porque por mais que um projeto tenha, às vezes, um benefício óbvio, eu vou ampliar a minha produção, beleza, é produção. Mas assim, o que mais que isso vai trazer? É só X toneladas ou unidades por ano? O que, que isso contribui para a organização? O que, que isso casa com a estratégia, como você comentou? Então, o que mais é, eu trago ali de importante para poder fazer um acompanhamento mais assertivo e garantir que esse projeto de fato vai trazer o benefício? Então, esse para mim é um dos pontos que realmente eu vejo maiores ganhos na parte de planejamento, ele te ajudar a tangibilizar esse plano, trazendo sugestões de KPIs, trazendo sugestões de requisitos. A gente tem trabalhado bastante, user stories, jornadas, numa forma assim que o ganho É de sur- tempo é absurdo. Né? Uma pergunta ali te gera em segundos uma resposta que, claro, a gente sempre defende que você não vai pegar Ctrl C, Ctrl V, que você vai fazer a sua análise como expert em cima daquilo, mas boa parte do tempo e do trabalho que você levaria para fazer, a ferramenta te ajuda muito bem. E aí, nesse caso que você comentou da ligação estratégica, tem um ponto que eu comento no curso lá de vez em quando, que é importante comentar aqui com a nossa audiência do podcast, que como para mim foi surpreendente ver também essa atuação do ChatGPT, com paralelo no projeto que eu trabalhei em Angola, lá em 2007, 2008. Já contei no canal do YouTube, tem algumas experiências lá de Angola. O nosso trabalho era basicamente traduzir para um estado, a província de Benguela, a gente pegar os objetivos estratégicos da ONU para chamados objetivos do milênio, que era até 2020, se não me engano, levar a toda a África subsaariana para o IDH de médio desenvolvimento humano. Então, Angola, assim como outros países ali da região, estava com o IDH de baixo desenvolvimento, e o nosso papel durante um ano era gerar uma carteira de projetos em todas as secretarias de Estado que convergisse para impactar no IDH, porque era a maneira de medir. É o que a gente está falando aqui, né? O objetivo era melhorar o desenvolvimento humano. Como é que eu faço isso? O IDH você quebra ele em vários componentes menores, ele é uma conta que você vai chegar lá no final entre 0 e 0,999, né? Então, assim, você tem o teu score, e esse score macro ele vem subsidiado por vários indicadores micro. Então, a gente tinha que identificar os subindicadores e definir as carteiras de projeto que impactavam positivamente naqueles indicadores. Assim que a gente conseguia contribuir para a estratégia. E depois de levantar mais de 1.200 ou 1.400 projetos para os primeiros 5 anos do programa, que era o horizonte de planejamento, né? Não adiantava planejar 20 anos para frente, a gente precisava fazer a ponderação estratégica para priorização, porque não ia ter condições de fazer tudo. E nós passamos 2 semanas fazendo esse trabalho, manualmente identificando projeto a projeto da planilha, com objetivos estratégicos do governo para o próximo ano, para poder priorizar. E esse, só para esclarecer, né, para o nosso público, o objetivo estratégico para o próximo ano, ele veio do discurso do presidente, tem uma data comemorativa lá, que todo ano o presidente faz o seu discurso, que alinha o orçamento para o ano seguinte,
e o discurso vinha transcrito no jornal. No dia seguinte, a gente tinha que marcar, então, com caneta marca-texto, as palavras-chave do discurso e assim fazer a amarração subjetiva da carteira, para daí levar para o pessoal do governo, para todas as secretarias e para o governador, para a gente poder fazer a priorização. Então, esse trabalho todo levou 2 semanas. O que o Finoc está comentando, que a gente já fez no curso, pega, né, alguns projetos, que inclusive ele criou como template, está lá no LinkedIn dele, e você pega a missão, visão e valores da empresa e chega para o ChatGPT e fala, olha, conforme essa visão estratégica, pegue essa carteira do projeto e correlacione os objetivos e diga quais projetos têm correlação mais forte e com o quê. E ele te dá isso em questão de segundos. Então, assim, quando a gente fez isso, a gente fez ao vivo pela primeira vez, assim, eu fiquei de queixo caído. E ele diz a intensidade da contribuição também, né? É. É incrível isso. Ele ranqueia os objetivos do projeto, ele diz a intensidade da contribuição, ele faz uma estimativa de esforço. Realmente, eu acho que ele faz o melhor possível que uma pessoa faria diante dessa informação. Bom, voltando lá, ó, no planejamento, então nós vimos que gestão de benefício ele faz muito bem, a comunicação inicial do projeto. O André estava falando do levantamento dos requisitos, que na minha opinião sempre é muito mal feito. É muito mal feito por quê? Porque é trabalhoso. É. O volume de requisitos a serem escritos, documentados num determinado formato é muito trabalhoso. Então, ele economiza muito tempo. Você pede os requisitos desde que você fez aquele processo de perguntas, resposta, ele identifica bons requisitos que você estava pensando. Se ficar faltando alguma coisa, você pede para ele incluir e ele consegue fazer uma formatação. Ele consegue transformar, por exemplo, em histórias de usuários com critérios de aceitação. Ele também consegue fazer um User Story Mapping. Você pode pedir para pegar os diversos usuários daquele produto, do projeto, e narrar a história de uso ou a jornada do cliente. Ele faz isso de uma maneira impressionante, né, André?